que hoje a estratégia, especialmente por parte do governo norte-americano, do governo Joe Biden e mesmo, né, do secretário-geral da OTAN, é publicizar o máximo, né, por meio de publicização de inteligência confidencial, ao vivo, vamos dizer assim, o que a Rússia poderia fazer contra a Ucrânia, visando constranger as ações russas, visando evitar que a Rússia, no limite, faça uma invasão à Ucrânia e, principalmente, como o Paulo comentou, uma invasão que representasse um ataque pleno, inclusive visando, evidentemente, né, conquistar a capital ucraniana, Kiev, e derrubar o governo Zelensky por meio de ataque aéreo, ataque naval, uso de artilharia, infantaria, né, entre outros tipos de armas híbridas, né, ataques cibernéticos, né, segurar a oferta de gás, entre outras coisas, para criar verdadeiro caos na sociedade ucraniana. Então, o que me parece é que esse tipo de colocação, ela, de uma maneira, tenta constranger os russos, mas, por outro lado, é fundamental também deixar uma porta aberta para a diplomacia. É fundamental deixar claro que isso não significa que o Ocidente quer, de fato, que a Rússia invada a Ucrânia da maneira como Stoltenberg colocou. Então, é evidente que há, de um lado, uma tentativa de constranger, mas é fundamental manter essa porta aberta para a diplomacia e para a tentativa de negociação. Apesar de, a meu ver, Miriam, a situação é muito crítica, é muito grave, e realmente a porta para a negociação parece que está diminuindo. Agora, Paulo, sobre esse jogo de morde-a-sopra, o Putin diz que está tirando soldados da fronteira com a Ucrânia, mas ao mesmo tempo a fala dele tem pouca credibilidade aqui no Ocidente. Como é que vocês, diplomatas, avaliam esse tipo de ameaça? Eu também li que ele estava construindo hospitais de campanha na fronteira, né? Por que ele está fazendo isso? Olha, o Putin nada mais é do que um bom estrategista, um calculista da guerra. Isso está no Sun Tzu. 2.500 anos atrás, o Sun Tzu já indicava essas operações de deception, como se diz, de engano. Você faz que vai retirar as tropas e depois ataca inopinadamente por um outro lado, não é? Isso está também no Maquiavel, que também fez uma arte da guerra 500 anos atrás, que se refere a essas táticas. E a gente está falando por vezes, não de exércitos nacionais, mas de mercenários, como era ao tempo do Maquiavel. Depois os exércitos nacionais se constituíram ao tempo do Napoleão, etc., se declarava guerra, se avançavam soldados e as guerras se travavam em campos, não é? Depois, com o Hitler, Blitzkrieg, isso se tornou difícil, porque aí houve realmente um ataque total. O que o Putin está fazendo é justamente esses ensinamentos de enganar, e isso ele fez já na Crimeia, como disse o Felipe Loureiro, em 2014, quando toda a Ucrânia estava mobilizada sobre o debate de ingressar ou não na União Europeia, não é? E o presidente pró-russo da época foi, digamos, afastado, se refugiou na própria Rússia. O Putin aproveitou esse momento de distração sobre entrar ou não na União Europeia para tomar a Crimeia. Foi uma surpresa total, não é? Nenhuma potência ocidental, seu serviço de inteligência, não detectaram esse movimento naval e terrestre do Putin para invadir a península da Crimeia. A gente está aqui com o professor de Relações Internacionais da USP, Felipe Loureiro, e com o diplomata Paulo Roberto Almeida. Eu queria saber de vocês o que é a Operação Bandeira Falsa. O Joe Biden diz que teria recebido informações de que o Putin usaria essa arma. O que é essa artimanha? É para incriminar o inimigo? Como é que funciona isso? Isso faz parte das táticas de guerra. Ele usou na Crimeia. Ele pegou soldados russos com fardamento não identificado, não é, sem aquelas insígnias, e fez entrar na península da Crimeia, não é? Isso também foi usado em outras épocas, digamos, os guerreiros lá do Japão, que saíam todos com bandeiras, por vezes bandeiras do exército inimigo poderiam ser usadas para confundir. Na Guerra Civil Americana, né, a famosa Guerra da Secessão, que matou mais americanos do que todas as demais guerras juntas, acumuladas, em que os Estados Unidos se envolveram depois, a Guerra Civil Americana, com mais de 600 mil vítimas, foi a mais mortífera, digamos assim. Você tinha pequenos bandos de confederados, ou seja, destacamentos da Confederação Sulista, que usavam fardamento da União,
do Norte para atacar unidades do exército de Lincoln, não é? Então você teve isso. Bandeira falsa é um pouco essa artimanha que é usada, que é condenada pelas leis da guerra, evidentemente. Esses falsos amigos podem ser condenados à morte como traidores, mas ela foi usada em diferentes circunstâncias. Agora, Felipe, qual é a sua leitura, né? O Putin faz os hospitais de campanha, o Joe Biden diz que ele está usando essa estratégia da bandeira falsa. Como é que você vê essas ações? Olha, Miriam, essencialmente, acho que para começar discutindo o tema da bandeira falsa, como o Paulo colocou, né, a narrativa que o Putin coloca, que a mídia na Rússia, controlada pelo Kremlin, né, coloca, é a narrativa de que a minoria russa dentro da Ucrânia estaria sofrendo um genocídio, né, algo que não tem nenhum tipo de embasamento empírico para afirmar, e, portanto, colocar a Rússia como se fosse uma vítima de agressão do Estado ucraniano, que, por sua vez, é considerado uma espécie de marionete do Ocidente, em particular dos Estados Unidos, né? Ou seja, é o Ocidente que é o agressor e a Rússia, portanto, se colocando como vítima. A ideia da bandeira falsa, portanto, é criar, né, uma situação em que, aparentemente, o governo ucraniano estaria atacando a minoria russa, especialmente na região do Donbass, que são a área das duas províncias, né, no leste da Ucrânia, que estão tentando, basicamente, separatismo desde 2014, apoiada indiretamente pela Rússia, apesar da Rússia nunca ter manifestado e reconhecido esse apoio, né? Então, um suposto ataque do governo ucraniano contra esses separatistas, contra as minorias russas, que, por sua vez, daria justificativa para a Rússia intervir no conflito, né? O Putin vem afirmando que em nenhum momento ele vai invadir a Ucrânia, mas se houver uma, digamos, justificativa para intervir, é muito fácil mudar a narrativa. Vídeo que a gente está vendo, por exemplo, na Bielorrússia, né? Na metade da semana, o ministro das Relações Exteriores da Bielorrússia disse que as tropas russas e os equipamentos russos, eles iriam sair depois dos exercícios militares, que terminariam hoje. E hoje, o ministro da Defesa da Bielorrússia disse o contrário, que as tropas russas e os equipamentos russos vão permanecer por causa da ameaça do Donbass, por causa da ameaça do governo ucraniano na região do Donbass, que, como eu disse, a gente não tem nenhuma evidência empírica para afirmar que a Ucrânia, né, iria atacar os separatistas exatamente no momento que ela está cercada por mais de quase 200 mil homens russos. Não faz nenhum sentido. Mas é um pouco essa a narrativa e a estratégia que o Putin está construindo ou tecendo. Professor Paulo, tem uma dúvida aqui no chat do Bruno Cavalcante. Ele pergunta assim: nas redes, muitas pessoas criticam os Estados Unidos por se envolverem nessa crise Rússia-Ucrânia. E ele queria saber a sua opinião, se o Biden tem razão em pressionar a Rússia. Não, o Biden não teria razão em pressionar a Rússia, seria uma atitude antidiplomática, digamos assim, mas o fato é que nem tudo parte do imperialismo americano, digamos, essa sua arrogância, essa ubris, esse desejo imperial de controlar tudo e todos em todos os lugares do mundo, o que era a situação em 45, digamos. Em 45, os Estados Unidos detinham 2/5 do PIB mundial e praticamente eram os únicos países solventes depois de uma Europa e de uma Ásia destruídas pela guerra, não é? Mas o imperialismo fez acordos em todos os lugares, enviou seus procônsules, seus generais, seus exércitos, 4 frotas ao longo do mundo, então ele se sente um pouco dono da democracia, da liberdade e dos direitos humanos, não é? É uma arrogância imperial, mas os países têm direito de definir as suas relações internacionais. E nós temos vários mapas em que indicam a OTAN antes de 97, antes dos anos 90, quando era o momento unipolar, digamos, e a OTAN depois de 97, quando vários países do leste europeu, antes vinculados ou submetidos ao Império Soviético, se tornaram sócios, membros da OTAN. E é realmente um quase cerco, desde os países bálticos até os Balcãs, não é? Você tem membros da OTAN confrontando diretamente ou indiretamente a Rússia, não é? E nisso ela se sente um pouco intimidada, como Stalin se esteve nos anos 30, não é? Entre a Alemanha, a França, a Inglaterra, que seriam unidos contra o bolchevismo, etc. Então, ela tem uma certa razão em dizer isso, porque a OTAN se expandiu demais, mas os países pediram, os países têm uma
péssima lembrança do urso czarista, não é, no século XIX ou antes. Tropas russas estiveram em Paris quando Napoleão foi derrotado pela primeira vez, não é? Foi a última vez que os russos estiveram no Ocidente. Depois eles avançaram muito na Segunda Guerra, não é? Tomaram metade da Polônia e não devolveram. A Polônia teve que ser compensada com territórios alemães a oeste, não é? Então, houve realmente essa expansão da OTAN, e a Rússia tem uma certa razão, mas os países têm direito de definir as suas alianças. E aí a gente remete ao Rui Barbosa, em 1907, igualdade soberana dos Estados. Esse é o eixo principal do multilateralismo contemporâneo. Os países têm o direito de definir que alianças, que tratados, que acordos eles vão traçar internacionalmente. Não cabe à Rússia, seja em direção à Finlândia, neutra, seja em direção aos Bálticos, que ela invadiu em 40, seja em direção à Polônia, depois em 45, que ela tomou metade do território, e seja em direção à Ucrânia, hoje dizer se a Ucrânia deve ou não fazer parte da União Europeia ou deve ingressar na OTAN. Ela já fez isso na Geórgia, tomou um pedaço do território do norte da Geórgia, quando a Geórgia, em 2008, quis entrar na OTAN, não é? Então, ela tomou um corretivo, digamos assim. Então, o que o Putin está fazendo é intimidando um Estado soberano, ou seja, uma violação da Carta das Nações Unidas. Jornalismo independente, pluralidade e análise de qualidade. Apoie o nosso projeto. Seja membro do canal My News.